Boa noite, queridos irmãos. Hoje eu tenho a incumbência de substituir o nosso irmão Vandirlei, que estava encarregado da exposição dessa noite e que daria continuidade nos estudos, mas devido a um problema ele não pôde comparecer, e então nós assumimos a tarefa de estar aqui hoje com vocês. E eu escolhi um tema que, devido aos últimos acontecimentos no país, dessas tragédias que têm assolado o nosso país, achando inclusive que seria mais fácil eu expor para vocês devido à intimidade que eu tenho com o tema. E confesso que quando eu comecei a elaborar, eu vi que era difícil falar de mortes tão trágicas, de tanta dor, de uma maneira que não chocasse muito as pessoas. Porque, afinal de contas, a doutrina espírita é também consoladora. Então, eu tive que recorrer a algumas obras para poder me auxiliar nessa elaboração dessa exposição, que realmente abrange muitos aspectos. Nós vamos falar hoje sobre mortes coletivas. E à luz do Espiritismo, logicamente, né? E a gente vai ver esse título também, que ele está no Livro dos Espíritos, falando sobre a lei de destruição. E tem também no subitem flagelos destruidores. E que esse é um item que periodicamente a gente deveria voltar a ele. Porque Kardec, ali nesse trecho da obra, ele tem um diálogo com os espíritos, ele faz uns questionamentos que realmente leva a gente assim a tirar conclusões muito acertadas a respeito desses acontecimentos. E então, como eu disse, eu pensei nesse tema devido a esses últimos acontecimentos no nosso país, de grandes proporções, e que nos colhe no sentimento, trazendo assim uma dor muito grande, né? Esse desmoronamento da barragem do Feijão, né? E em Brumadinho, depois o fogo no alojamento dos atletas do Clube do Flamengo, além das enchentes no Rio, que também provocaram várias mortes. E sempre que acontecem essas tragédias, as pessoas nos questionam muito, sabem que a gente é espírita, e elas sempre vêm procurar uma explicação com a gente, né? Querendo uma resposta, né? O que o Espiritismo fala a respeito dessas mortes? Por que isso acontece? Por que Deus permite? Então, devido a isso, vamos tentar esclarecer alguns pontos. E eu digo para vocês que não há uma outra lógica capaz de apresentar uma consolação para uma situação como essa, a não ser a luz do Espiritismo. Eu, particularmente, sempre acompanho relatos sobre esses acontecimentos, porque há sempre um detalhe nesses relatos que a gente vê, essas reportagens de jornal, há sempre uns relatos que nos chamam a atenção. Eles chamam aquele do fato inesperado, né? De algo que aconteceu que, depois da tragédia toda, eles descobrem algumas coisas e começam a relatar, e aquilo normalmente me chama a atenção. E são muitos os casos que vimos nessas últimas tragédias acontecidas. Com o avião da Chapecoense, na tragédia da barragem de Mariana, a morte dos jovens na Boate Kiss,
o desabamento do Morro do Bumba, em Petrópolis, em 2012, a queda do avião da TAM no aeroporto de Congonhas, depois o avião da Gol, que se chocou em pleno ar com aquele jatinho que vinha dos Estados Unidos, a queda do edifício do Palace 2, enfim, são acidentes muito trágicos. São mortes que provocam mortes coletivas de muitas pessoas e marcam a nossa alma profundamente. Mas que também deixam um legado, enquanto nós, em sociedade, para que implantemos novas regras de segurança, para estudarmos novos parâmetros, novos pactos sociais, novos ajustamentos. Me lembro que, a partir do evento de Santa Maria da Boate, houve uma grande discussão no Brasil inteiro sobre qual era a segurança do lugar para onde iam os nossos jovens. E constatou-se que as casas de diversão, as boates, as discotecas, eram como uma ratoeira armada, porque não havia rota de fuga, não havia saídas de emergência, enfim, tudo aquilo que hoje nós conhecemos como necessário para qualquer aglomeração pública. Mas o que me chama muito a atenção, mais do que aquilo que podemos dizer como saldo positivo de algo muito trágico, são as histórias daqueles que escaparam da situação. Nesse caso de Brumadinho, nós ouvimos algumas histórias e até acompanhamos pela televisão algumas situações. Não sei se vocês chegaram a ver aquele rapaz que, quando a barragem começa a desabar, ele está no pátio trabalhando e ele corre para lá, corre para cá e, naquele desespero, alguém disse para ele: corre para a caminhonete. E ele correu e entrou na caminhonete. E, no desespero, a caminhonete para lá e para cá viu-se cercado por aquela lama que vinha de todos os lados. E atrás dele tinha uma locomotiva carregada de minério. E justamente a lama, com o impacto nessa locomotiva, a locomotiva jogou a caminhonete para o alto e ele conseguiu. Dessa maneira, a caminhonete foi como uma cápsula de salvação para ele e ele conseguiu sair vivo dessa. Quer dizer, o improvável aconteceu. Há um outro caso de um funcionário que estava na portaria da sede administrativa, que, percebendo o que estava acontecendo, teve tempo de pular uma janela e escapou da morte. Mas o mais impressionante foi o caso de um garoto de 10 anos. Ele morava ali nas redondezas e ele estava de férias e disse para a mãe que ia brincar com os amigos num terreiro que eles tinham lá. Mas ele desviou o caminho e foi tomar banho no rio. E foi por estar no rio que ele escapou. A sua avó, depois relatando, e depois, inclusive, ele também fez o relato de que ele estava nadando num córrego, né? E, de repente, ele viu a lama chegando. E, com o impacto, a lama jogou ele na beirada e ele se agarrou num tronco de coqueiro, que, logicamente, já estava caído. Ele se agarrou naquele tronco, tentando salvar a vida, né? Mas, com a força da água, da lama,
a força da lama e da água foi maior do que as forças dele. E ele viu-se puxado pela lama e novamente foi jogado no rio. E com aquele chacoalhão para lá e para cá, ele acabou sendo jogado novamente num barranco. E nesse barranco ele se agarrou nas raízes de uma árvore. Mas a força da água novamente levou ele para o leito do rio e foi arrastando ele até que ele, já praticamente sem forças, foi arremessado num barranco. Provavelmente tenha desmaiado e mais tarde ele foi encontrado pelo irmão que o procurava. Ele ficou 3 dias na UTI e está vivo. Então, talvez a pergunta para muitos que não são espíritas, dizem, né? Por que que esses não morreram? Ou por que tantos desencarnaram? Por que tantas pessoas morreram? Se não tivermos as perspectivas de que há uma gerência muito precisa, uma engenharia divina mesmo, dificilmente entenderemos. Se nós não tivermos a compreensão que Deus é soberanamente justo e bom e que não há falhas em sua justiça, nós vamos ficar olhando para esse episódio como pensando e fazendo cobranças que até temos o direito de fazer, né? Essas cobranças materialistas, né? Não estamos aqui, veja bem, eximindo a responsabilidade do governo, da empresa, enfim, dos responsáveis. Mas a vida humana está acima de todas essas circunstâncias e é tutelada por Deus. Nós precisamos olhar para essa situação à luz do Espiritismo, para compreender isso um pouco melhor. Vamos começar relembrando a parábola do rico insensato, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, nos versículos de 13 a 22. Jesus é chamado por alguém que está numa multidão. E essa pessoa diz para Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus, então, vai contra-argumentar. Quem lhe disse que sou juiz ou repartidor dos bens entre vós? E Jesus aproveita esse ensejo, que é um ensejo de conflito, porque havia algo em comum ali que deveria ser partilhado. E nem sempre os bens são financeiros, né? Algumas vezes o patrimônio a ser dividido é algo que tem mais valor sentimental do que propriamente financeiro. E sobre essa circunstância, Jesus propõe, então, essa parábola. E diz que havia um homem que tinha uma fazenda, uma vinha, e que ele havia produzido muito, de tal forma que esse homem não tinha como armazenar toda a sua produção. Então, ele resolveu construir silos para guardar os frutos da sua produção, que era muito grande. E olhando para todo aquele armazenamento, que daria para ele sobreviver décadas, ele sentiu que ali a sua vida estava concluída e que ele poderia agora auferir os bens do seu patrimônio, né? Ele decidiu, então, gozar a vida. Jesus arremata
então, no final dessa parábola, dizendo que esse homem era louco, pois que naquela noite a sua alma seria arrebatada. Nós sabemos que as parábolas de Jesus possuem um conteúdo simbólico e que podem ser interpretadas de diversas maneiras. Essa parábola do rico insensato é uma parábola que serve para todos nós, porque não importa se nós tenhamos abundância dos bens materiais, porque todos nós temos a abundância da vida e, sobretudo, do livre-arbítrio. A questão é, o que é que temos feito com o nosso livre-arbítrio? A maioria de nós tem tomado o modelo repetindo a ação do rico insensato, aproveitando a vida, e das mais diversas maneiras. O detalhe para todos nós, e que nos chama a atenção, é para que não continuemos na insensatez que nos encontramos hoje, porque nós nunca sabemos a hora que seremos chamados ao mundo espiritual. A hora do nascimento pode ser relativamente programada num parto, né? Mas a hora do desencarne não. Para nossa felicidade é assim. Tem sido assim e deve continuar sendo assim. Qual é o nosso tamanho perante a vida? É por isso que nós não sabemos a morte, para que a gente tenha essa noção de que nós significamos muito pouco perante a vontade de Deus. Então, qual o nosso tamanho perante a vida? Para observarmos que nós estamos aqui de passagem simplesmente, como diz Joana de Ângeles, não estamos como observadores distantes. Há uma mensagem no livro Vida Feliz em que Joana diz: não és aqui um observador distante dos fatos. Se avançarmos um pouco na interpretação, a nossa pergunta será: se nós não somos um observador distante dos fatos, o que é que nós somos? Respondendo pelo avesso, nós somos, então, observadores implicados nos fatos. Então, como observadores implicados nos fatos, é que a parábola do rico insensato é muito importante para nós, porque ela nos volta para um ensinamento básico de Jesus: orai e vigiai. Nós precisamos cuidar das nossas vidas, ou daquilo que Allan Kardec chama preciosamente no Evangelho de promover a nossa transformação moral, e que o Espírito de Emmanuel, de uma forma linda e poética, chama de reforma íntima, e que Joana de Ângeles academicamente chama de autodescobrimento, porque nós não sabemos qual é a última curva do nosso caminho. Então, até lá, nós precisamos estar vigilantes, porque pode nos suceder o fim da linha a qualquer momento. No Livro dos Espíritos, no item Flagelos Destruidores, nós vamos observar o raciocínio de Allan Kardec com os espíritos que o assessoravam, quando ele pergunta inicialmente de forma contundente. Ele pergunta aos espíritos: com que fim Deus fere a humanidade com flagelos destruidores? Sem rodeios, né? E com o nosso raciocínio nós logo imaginamos, né?
Quero ver como é que os espíritos vão se virar para responder essa para Kardec, né? E a resposta dos espíritos, para fazer a humanidade desenvolver mais depressa. E aí a gente já podia parar por aqui e pensar, isso que tanto dói, que tanto destrói, é para fazer progredir? Logicamente, a gente conclui então que nós não estamos progredindo muita coisa, né? Ou pelo menos o quanto poderíamos progredir. Porque se ainda estamos sofrendo essas tragédias, é porque nós ainda não conquistamos a elevação que deveríamos ter conquistado. Na sequência dessa resposta, os espíritos vão nos lembrar da lei de conservação. E eles dizem, já não dissemos, porque eles dizem isso no capítulo anterior, já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Os espíritos respondem, né? Como é que é? Mata a cobra e mostra o pau. E novamente vamos lembrar, nas leis divinas, destruição e conservação são duas faces da mesma moeda. Não existe destruição que esteja organizada dentro das leis divinas, obedecendo às leis divinas, sem que não tenha um propósito de conservação, de construção, de refazimento. Ainda que essa destruição nos fira de forma muito aguda. Nesse diálogo de Kardec com os espíritos sobre os flagelos destruidores, ele faz uma pergunta que talvez nós nos façamos muitas vezes. Pergunta Kardec, mas nessas catástrofes, nesses flagelos, sucumbem tanto o homem de bem como o perverso. Será isso justo? É um raciocínio nosso, né? Porque a leitura que fazemos é essa mesma. Como é que Deus permite tantos trabalhadores, tantos homens de bem, jovens, crianças, tenham morrido dessa forma? E a resposta dos espíritos. Durante a vida, o homem sempre se refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira bem diversa, pensa após a morte. Conforme temos dito, a vida no corpo, bem pouca coisa é. E os espíritos aqui não estão desdenhando da vida no corpo físico. Eles estão nos dizendo que há um olhar que vai muito além, muito adiante dessa vida. E é lá, pelo meio da resposta, uma sentença profunda que diz o seguinte: os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem no mundo. Poderíamos ficar nessa sentença a noite toda, né? Mas vamos fazer uma relação com a mensagem que nós encontramos no capítulo 1 do livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, intitulada de Calamidades. Nesse texto, há várias observações que nos fazem perceber de forma mais profunda os fatos. Ela diz: com frequência regular, a Terra se faz visitada por catástrofes diversas, que deixam rastro de sangue, luto e dor, em veemente convite à meditação dos homens. É assim que nos sentimos, marcados pelo luto, mas essa dor em nós não é inócua. Ela nos convida a uma meditação. Na sequência, ela vai falar que são consequências naturais da lei de destruição, que enseja
a renovação das formas e faculta a evolução dos seres. Sempre esses fenômenos conseguem produzir impactos, graças à força devastadora de que se reveste. Então, se nós tivermos um mínimo de senso, ao invés de começar a blasfemar ou reclamar, nós vamos pensar o que isso significa. Mais adiante, sem querer aliviar a responsabilidade dos responsáveis, porque esses eventos sempre usar os responsáveis, né? Joana vai dizer: tais eventos desesperadores impõem ao homem invigilante a necessidade de meditação e submissão à vontade divina, do que resultam as transformações morais que o incitam à elevação. Vejamos essa perspectiva, que não é um religiosismo, é uma compreensão profunda, que somente Deus é soberanamente justo e bom. O Haroldo Dutra Dias fez um vídeo, que eu não sei se vocês chegaram a ver, mas que eu repliquei aqui algumas coisas, dizendo que nós somos mais de 8 bilhões de encarnados imperfeitos na Terra. Isso significa que a cada segundo, bilhões de pessoas estão cometendo os erros. Se somos imperfeitos, vamos cometer erros. Milhões de pessoas imperfeitas estão tomando decisões erradas, estão usando mal o seu livre-arbítrio. Por isso dizemos que o mundo está cheio de injustiças, de interesses mesquinhos, interesses escusos, condutas criminosas, pessoas querendo prejudicar as outras, pessoas querendo ferir as outras, pessoas querendo ter lucro a qualquer preço. A cada segundo, bilhões de ações equivocadas estão sendo praticadas. Daria para dizer que o mundo é uma fábrica de maldade. Mas não podemos esquecer que quem gerencia o mal na Terra é Deus. E Ele é a inteligência suprema. Ele é a previdência absoluta. Deus prevê todas as coisas com uma precisão absoluta. A visão de Deus abarca todo o universo. Ele é todo-poderoso. E a providência divina é o mais puro e desvelado amor. Então, Deus administra toda a maldade que os espíritos imperfeitos praticam a todo minuto, cada segundo, no sentido de que esse mal que todos nós produzimos não ficará impune, no sentido de que fere as leis divinas e por isso precisa ser reorganizado. Voltando ao texto de Joana, diz ela: olhados esses flagelos destruidores, têm objetivos saneadores. Então, eles não são à toa, eles não são em vão. Removem pesadas cargas psíquicas existentes na atmosfera que o homem elimina e aspira em contínua intoxicação. Vejam que nós fazemos aí um processo de troca com cargas psíquicas altamente poluídas, que são resultado do nosso passado delituoso, do conjunto das nossas experiências individuais e coletivas, e que precisam ser saneadas. Como um ambiente que está poluído precisa ser higienizado, saneado. Esta higienização não acontece ao acaso. Uma hora é a barragem de Brumadinho, outra hora é um tsunami
na Indonésia, não, ela não é por acaso. Há leis absolutamente precisas, gerenciando todo esse processo, reunindo nessas tragédias somente os espíritos vinculados a determinados episódios no passado e que são psiquicamente e magneticamente atraídos para essas situações. E os que não necessitam, ou aqueles que já se libertaram, que já expurgaram de si o mal que produziram, escapam. Para usar a palavra dos telejornais, né? Milagrosamente se salvam. É quase inacreditável que uma caminhonete virou uma cápsula protetora, diante da imensidão de lama que veio para cima dela. Ou um menino de 10 anos, que nem era um nadador profissional e que provavelmente aprendeu a nadar por instinto, escapa de uma circunstância como essa. Porque, como em todos os outros acidentes, como o avião da Chapecoense, um dos jornalistas que se salvou, ele só se salvou porque ele não conseguiu embarcar. Ele chegou no aeroporto e viu que estava sem a identidade. Aí a gente pergunta, né? Como é que a pessoa sai de casa sem documento pessoal? Pois é, ele saiu. Justamente porque não era o momento dele. Na sequência, Joana vai dizer que essas calamidades ocorrem tanto dos efeitos da natureza, os tsunamis, os terremotos, né, as enchentes, como decorrem da imprevidência humana. No Brasil, como conhecemos bem, enchentes muitas vezes resultam de imprevidências, não apenas administrativas do governo, mas de cidadãos que se instalam nas áreas de risco. É um conjunto de fatores. Fazendo uma ligação, lá no princípio da sentença da resposta do Livro dos Espíritos, os corpos são meros disfarces na Terra, são a nossa apresentação, felizmente, né? Assim ninguém nos vê realmente como somos. Joana vai então apresentar uma lista que é arrebatadora, impactante. Ela vai nos dizer que é justo refletir que as leis divinas se utilizam de métodos purificadores e liberativos, de que os infratores e defraudadores das leis e da ordem não se podem furtar. Nós olhamos os fatos, as tragédias, com olhar puramente humano e perguntamos: quem são esses? O que fizeram? Por que estavam ali? Enquanto que o certo seria questionarmos: quem somos nós? Quem somos nós quando estamos em meio a uma tragédia coletiva? Porque viver hoje em dia em grandes cidades é uma grande tragédia. Você não pode andar com o vidro do carro aberto, você está sujeito a qualquer momento levar um tiro de bala perdida. Então, Joana faz uma lista que é enorme, e eu vou citar algumas coisas que ela diz. Quem somos nós? Comparsas de hediondas chacinas? Grupam na desordem da usurpação? Maltas e inveterados agressores que se identificam em matanças e destruições? Corsários em marinhagens desvairados para cometer crimes horrendos? Incendiários contumazes? Bando de bárbaros? Pesquisadores e cientistas impenitentes, empedernidos pelas incessantes experiências macabras de que se utilizaram? Legisladores sádicos, conquistadores arbitrários
E por aí vai. Dificilmente nós escaparíamos de todas elas, não é mesmo? O resumo seria: não sobrou ninguém, não sobrou nenhuma categoria, no sentido de que, se enfrentamos as leis divinas em outras existências, provocando atentados gravíssimos às vidas humanas, nós retornamos. E aí, aquilo que inicialmente nos parecia ser vítima, nós conseguimos compreender que nessa circunstância, sim, numa circunstância anterior, como todos nós, somos algozes. O que une essa história é que agora sim vítimas, mas não inocentes, no ponto de vista evolutivo. A perspectiva espírita não é que vai dizer: ó, tá vendo? Errou, pagou. Fez lá atrás, agora está pagando. Fez isso em tal revolução, em tal guerra, morreu desse jeito. A perspectiva espírita, em primeiro lugar, é uma perspectiva de profunda reverência à vida. E aqui citamos o apóstolo Paulo: em tudo dai graças. E voltamos com Joana de Ângeles, em Vida Feliz: o socorro sempre chega antes. Aprendemos com a obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, a imensa engenharia espiritual que é montada para o resgate desses espíritos desencarnados em mortes coletivas. Porque quantos minutos os bombeiros demoraram para chegar para o resgate do primeiro corpo? Quanto tempo se gastou para que fosse localizado o primeiro desaparecido? Quando a barragem desabou, as equipes espirituais já estavam lá. Afirmo isso categoricamente. Já estavam lá. Cada indivíduo envolvido nessas tragédias tem uma história, uma configuração pessoal, embora tenham uma história em comum, porque é um resgate coletivo. Cada resgate é individualizado. Um acha o corpo, o outro não acha. É uma série de detalhes que estão todos incluídos na pauta do resgate. E o estado que o espírito chega do lado de lá, se sofreu ou não vai, ou não sofreu, sentiu dor ou não sentiu dor, vai depender do grau de comprometimento de cada um. Tem um relato de um espírito que estava no incêndio do edifício Joelma, que inclusive depois virou um filme, né? Que ele diz que no meio daquele fogo desciam dos céus escadas luminosas. Então veja bem, para esse espírito não houve dor, não houve... O resgate foi imediato. Quando o corpo estava queimando, o espírito dele já estava sendo retirado de lá. Então, pânico, dor, sofrimento, desespero, vai depender unicamente da condição espiritual de cada um. E nós voltamos ao Senhor e agradecemos a oportunidade que nos dá de, nesse momento, sermos testemunhas distantes desses fatos, para que possamos introjetar a noção de gratidão. Porque nossa hora, como a do rico insensato, nós não sabemos. E poderemos ser colhidos na sequência daqui. E precisamos ter essa visão panorâmica de que a vida na Terra é profundamente dinâmica. Que aquilo que ficou lá no passado e que ninguém soube, vai ter que ser reparado. Então, nós olhamos para esse evento como espíritas, como a dor toma nossos corações, a consolação também ocupa o seu lugar.
olhar para a situação e saber que ali Deus permitiu que almas comprometidas com o evento, não importa qual o comprometimento de cada um, que elas ali fossem reunidas e pudessem ali superar. E essas almas ali estavam, porque do ponto de vista reencarnatório, acordaram que estariam ali, aceitaram esse desafio. Elas não estavam ali enganadas, elas não foram lubridiadas, atraídas para aquele lugar inocentemente. Não. Antes de reencarnarem, do mais velho ao mais novo que lá desencarnou, do mais lúcido espiritualmente, até o que tem a menor lucidez, nenhum deles estava enganado. Todos foram para lá cientes do que iriam passar e certos de que essa era a melhor forma para a sua superação. E aí, meus irmãos, é preciso muita coragem para assumir isso, porque outros tantos que estiveram com eles, que estiveram conosco, não tivemos ainda a coragem de resgatar a dívida nesse bloco. Nós pedimos muito parcelamento. Então, eles assumiram e estavam ali. Quem já tinha se liberado, naquele dia não estava lá. Não existe, então, nem melhores e nem piores. Eles fecharam um ciclo e a nossa relação com eles agora é de paz e de oração. Sigam em paz. Oremos por eles profundamente e oremos pelas autoridades que ali estão envolvidas na missão de resgate dos corpos. E será muito triste saber, esperamos que não, laudos tenham sido adulterados. Oremos para que nossos irmãos sigam em paz. E quanto a nós, que nos comprometamos a superar o mal que ainda existe em nós. Era essa a mensagem que eu tinha na noite de hoje. Agradeço a todos pela atenção e uma boa noite. Obrigado, Eliane. Uma tarefa difícil.